demência eu acho o assunto mais difícil de se tratar em relação à formação do médico geral. Ele é complexo, a utilização dos métodos de imagem, por exemplo, não é direta, eu não vou identificar a doença. Então, eu fico num dilema de ou tentar ir muito profundamente no assunto e ultrapassar os limites de um curso de graduação, ou ser superficial e transmitir uma série de conceitos errados, ou de conceitos que estão se modificando com muita rapidez e que em pouco tempo, o ano seguinte, já podem estar ultrapassados, né? Eu optei por dar uma passada muito rápida agora sobre alguns conceitos que podem ser úteis para o aluno, e essa aula visa somente conceitos básicos de imagem na demência para o aluno de graduação. Então vamos lá. Temos que começar por uma definição rápida, dizendo que a demência é caracterizada pela redução progressiva de alguma das funções cognitivas, principalmente a memória, mais comum, ao ponto da pessoa perder a sua autonomia como indivíduo, ou seja, ela depender para sobreviver do apoio ou do cuidado de outra pessoa, ou seja, depender de um cuidador. Então, o que caracteriza sempre a demência é a incapacidade da pessoa manter suas atividades normais sem o apoio de um cuidador. Mas antes de chegar nesse ponto, a pessoa vai perdendo progressivamente as funções cognitivas. O problema é que todos nós vamos perdendo progressivamente as funções cognitivas com o tempo. O envelhecimento é uma coisa que afeta todas as pessoas e faz parte dele uma queda no rendimento de uma série de funções, como a memória, por exemplo. Então, a grande dificuldade da investigação da demência é isso. Como é que eu separo o que é normal do que é patológico? Que a maioria das características se sobrepõe enormemente. Não é tão fácil quanto definir a existência de um tumor ou não, de um infarto ou não, de uma hemorragia ou não. Agora eu vou ter que pegar condições que são frequentes em toda a população, a partir de uma certa idade, e tentar definir se elas apontam para uma futura demência ou estão dentro dos limites normais. Isso é muito sensível hoje em dia, com a velocidade do nosso mundo, as pessoas terem muito medo da demência, aos primeiros sinais da perda de funções cognitivas, elas tentam fugir disso, acreditam que conseguem tomar atitudes que façam com que isso se inverta e correm para o médico. Pessoas às vezes de 40, 50 anos, quando começam a ter alguma perda cognitiva, elas correm para o médico à procura de alguma coisa que diga se elas estão caminhando para a demência ou não e algum procedimento que a salve da demência, principalmente se elas já tiveram algum parente ou alguma pessoa em que elas acompanharam esse processo. Hoje em dia, usando técnicas clínicas, já se consegue definir um grupo especial dentro do envelhecimento. Aquele pessoal que já passou do limite do declínio cognitivo normal e estão entrando num grupo que se chama distúrbio cognitivo mínimo, em que a pessoa tem uma chance bastante considerável de caminhar para a demência nos próximos anos. Esse grupo, principalmente no que se refere à perda de memória, caminha para a demência anualmente em 5 a 20% dos casos. Então, clinicamente já existem alguns parâmetros para você definir isso. Veja que isso não tem nada a ver com a patologia. A patologia começa muito mais cedo e quando você consegue classificar um paciente com distúrbio cognitivo mínimo, ele já tem muitas lesões no encéfalo, provavelmente qualquer tentativa de reversão do processo já está perdido. Mas é o que nós conseguimos fazer. Então a questão é, a imagem pode ajudar a acelerar esse reconhecimento ou dar mais informações?
O médico que vai interpretar um exame, tendo em vista assim, a possibilidade de demência, vai ter que saber primeiro que, na maioria das vezes, nos casos mais corriqueiros, ele está lidando com uma pessoa idosa. Quase todas as pessoas que têm demência estão acima de 60 anos. Então, nós temos que saber que existe uma perda de volume normal do encéfalo, isso é o que se espera, a perda de bilhões de neurônios anualmente, já que os neurônios não se renovam. Então, como vai havendo perda de volume, os espaços líquidos do encéfalo se alargam, os ventrículos, os sulcos, as cisternas. Então, o cérebro normal de uma pessoa de 80 anos é muito diferente do cérebro normal de uma pessoa de 20. Isso tem que estar em mente. E outra, não há como quantificar isso de uma forma segura. As pessoas variam muito. Então, cérebros que você acha que estão com um volume muito reduzido funcionam perfeitamente. O que resta de neurônios permite uma vida totalmente normal. E outras vezes, a anatomia normal não exclui um processo de demência. Outras coisas também vão acontecendo no envelhecimento, vão havendo depósito de cálcio e ferro nos núcleos da base, e vão surgindo algumas imagens hiperintensas em T2 na ressonância magnética. Então isso só ficou conhecido depois da introdução da ressonância magnética. Eu coloquei isso aqui só para saber que ter alguns pontos brancos nas imagens ponderadas em T2, se forem poucos, não é considerado doença. Isso é importante porque eu vejo todo dia, na minha prática, pessoas desesperadas porque foram fazer uma ressonância por causa de um esquecimento leve, não lembrar o nome de alguns artistas, de algum filme, coisas assim que não deveriam preocupar as pessoas, e elas vão lá e fazem uma ressonância, a ressonância descreve alguns pontos brancos e acrescenta, como sempre, a frase microangiopatia, e a pessoa vira uma pessoa doente, se transforma de um cidadão num doente. Então, temos que ter muito cuidado com isso. A presença, então, dessas imagens necessariamente não indica doença. Não vamos entrar aqui na anatomia patológica disso, mas é importante que todo médico que pede exame saiba dessa informação. Então, qual vai ser o papel da imagem? Fazer o diagnóstico? Seguramente não há um método de imagem que faça diagnóstico de demência. O que ela vai fazer é ou afastar causas não degenerativas que indiquem alguma causa, pode ser infecciosa, traumática, tumoral, é um grupo muito pequeno, mas deve ser excluído a priori. Principalmente funcionar como biomarcador, ou seja, mostrar se o cérebro tem algumas características que favoreçam alguns tipos de demência, especialmente o Alzheimer, que é de longe a mais frequente. As outras funções ainda estão em desenvolvimento, por exemplo, avaliar a evolução. É muito difícil a variação de volume de uma pessoa normal e de uma pessoa com Alzheimer, por exemplo, é muito parecida para o olho humano, e mesmo a utilização de técnicas quantitativas é muito sujeita a erro. Então, essa é uma coisa muito difícil, feito em estudos científicos, mas não na prática do dia a dia. E longe de nós tentar fazer diagnóstico precoce. Esse problema vai se colocar quando nós tivermos realmente tratamentos efetivos que impeçam a evolução para a demência. Então, aí sim, aí nós vamos ter que lançar mão de todos os nossos recursos para fazer o diagnóstico das doenças degenerativas muito mais precocemente do que nós fazemos hoje em dia, para poder utilizar uma medicação ou um tratamento que impeça o desenvolvimento da demência. Quais são os métodos? Nós vamos usar isso? Temos vários métodos, mas provavelmente as grandes novidades vão ser a ressonância magnética, usando técnicas morfológicas, mas também técnicas quantitativas, e o PET, né, uma técnica de medicina nuclear, emissão de prósitrons, utilizando vários marcadores. Hoje em dia nós temos o FDG à disposição, mas além do FDG, que não é suficiente, nós vamos usar, já está em uso em grande parte do mundo, o amiloide, logo marcador da proteína tal e assim por diante. Ou seja, vários marcadores vão permitir que a gente consiga refinar e tornar mais precoce o diagnóstico das doenças degenerativas.
Então, hoje em dia, quando eu oriento um exame de ressonância magnética, principalmente num paciente que está avaliando demência ou perda cognitiva, eu vou fazer algumas avaliações, principalmente como biomarcadores. Eu vou ver quanto de doença vascular o paciente tem, existem métodos para tentar semi-quantificar isso, para dar uma ideia mais precisa para quem pediu o exame, se o lobo temporal está atrofiado de forma muito acentuada ou não, que é uma característica muito própria do Alzheimer, se existe atrofia global muito importante, né, acima do que se esperava na idade. Isso é difícil, é fácil de falar, mas na verdade a sobreposição, como nós vimos ali, entre o patológico e o normal é muito grande. Se existem atrofias específicas, né, por exemplo, se um lobo temporal está muito atrofiado de forma isolada, isso sim é um bom sinal de que existe uma doença degenerativa específica. Fora isso, nós nunca vamos fazer o diagnóstico de demência. Demência é um problema funcional. A morfologia que nós conseguimos nos estudos de imagem só tem sentido quando correlacionados diretamente com a análise clínica. Então, resumidamente, nós temos 95% ou para mais dos casos de demência são causados por doenças degenerativas, menos de 5% por doenças adquiridas, né? A gente chamava isso de reversíveis, mas claro, a grande maioria não é reversível, são lesões graves que nós não vamos reverter. Então, tumores como gliomas, meningiomas, principalmente as regiões frontais, podem causar demência. Infecções, né? O HIV, por exemplo, por infecção direta do vírus, progressivamente, se não tratado, leva a demência. O herpes, pela destruição dos lobos temporais, tende a causar demência, ou pode causar demência. Infecções por prion, que está em grande evolução hoje em dia, a análise da infecção priônica, tem achados bastante típicos que é possível identificar. Doenças autoimunes, doenças metabólicas, trauma, né? Lembra que nós falamos na aula de trauma que no trauma fechado, que é o mais frequente, as lesões são frontais e temporais bilaterais? Ora, são bem áreas relacionadas aos processos cognitivos. Então, às vezes o trauma ou causa diretamente a demência ou acelera a evolução. Então, aparentemente reduzindo áreas importantes do cérebro, quando a degeneração acontece, ela precipita o processo de demência. Hoje em dia é muito estudado os pequenos traumas de repetição, principalmente os traumas do esporte. Isso começou na avaliação dos boxeadores, ficou bem claro a demência por trauma repetitivo, mas também acontece em outros esportes. Isso daí vai ser muito estudado nos próximos anos. Não é por destruição de parênquima, aparentemente se desenvolve um processo degenerativo acelerado a partir de traumas pequenos de repetição. E, finalmente, a hidrocefalia crônica, também um outro tópico de muita discussão. Um paciente que tenha desenvolvido uma hidrocefalia, que tenha resolvido o problema da pressão, ou seja, a pressão não é aumentada, mas ela pode, com o tempo, levar à demência. Então, essas são as causas não adquiridas, as que a gente pode ajudar mais na imagem. Mas, como falamos, é uma pequena parte. Esse gráfico retrata mais ou menos a situação das demências degenerativas, né, daqueles 95%. Você vê, o Alzheimer é de longe a mais frequente, existe uma sobreposição muito grande do Alzheimer com a doença vascular e é uma pequena variação de uma população para o outro, e as outras doenças acontecem em frequências não tão importantes, mas também bastante importantes. Nós temos a demência do Parkinson. O Parkinson é a segunda doença degenerativa mais frequente e alguns pacientes caminham para a demência. O problema é saber se nós temos uma associação de Alzheimer com Parkinson ou a demência é própria do quadro parkinsoniano ou é uma variação como a demência de corpus de Levy, que está dentro desse grupo. A segunda doença em frequência é a demência frontotemporal, que é um grupo relativamente pequeno comparado com o Alzheimer, mas quando nós pegamos pacientes mais jovens, a demência frontotemporal passa a ser importante. No paciente abaixo de 60 anos, de 65 anos, a incidência de Alzheimer e demência frontotemporal é praticamente igual.
A demência frontotemporal é muito diferente clinicamente do Alzheimer, na maioria das pessoas. Ela tem muito mais distúrbios executivos do que memória. Então a pessoa não é que ela vai perder memória predominantemente. A memória fica mais ou menos preservada e ela começa a ter alterações de conduta, que às vezes causam problemas sérios. Nós não vamos poder entrar nessas doenças. Elas clinicamente têm uma sobreposição, como representado aqui, mas infelizmente também patologicamente é uma sobreposição. Então, tem pacientes com quadros típicos de demência frontotemporal que, quando fazem a biópsia, encontram patologia de Alzheimer. Né? Pacientes que têm uma típica demência de corpus de Levy na parte clínica, e quando você faz a biópsia, a anatomia patológica é pura de Alzheimer, e assim por diante. Então, há uma grande sobreposição. Onde nós nos damos melhor é a identificação de doença vascular. No seguinte sentido, ou seja, se não tem doença vascular, não pode ser demência vascular. Então o médico está pensando que pode ser uma doença relacionada principalmente a microcirculação, nós podemos dizer que não é se o exame não tiver nada de doença vascular. Agora, dizer com maior ou menor lesão vascular, se ela é um Alzheimer associado à doença vascular ou só uma demência vascular, isso também cabe ao clínico. Uma palavrinha em relação ao Alzheimer, pela sua frequência nós vamos ter que falar um pouquinho. Então, a doença degenerativa mais comum. Na patologia, o próprio Alzheimer já descreveu os dois achados típicos, né, que são a presença de placas neuríticas relacionadas a depósitos de beta-amiloide e emaranhados neurofibrilares. Quanto às placas são extracelulares, o emaranhado é intracelular e é causado pela agregação de proteína tal. Então, são dois processos distintos, existe muita discussão hoje em dia, como é que eles se interrelacionam, como é que duas fisiopatologias diferentes interagem para gerar o paciente com Alzheimer, mas aparentemente as duas precisam estar presentes para que o paciente desenvolva essa doença. Anatomopatologicamente nós vamos ver uma atrofia mais importante do que da população sem Alzheimer, e é uma atrofia que tem uma certa predominância nos lobos temporais mesiais, pegando a região das formações hipocampais. Embora, claro, isso seja uma simplificação. Existe todo um processo que é bem conhecido hoje em dia de evolução das lesões, começando em partes mais antigas, filogeneticamente, do sistema nervoso central, caminhando para o lobo temporal, para o sistema límbico e depois atingindo o neocórtex. Esse gráfico ficou clássico, né, mostrando que o processo patológico inicia muitos anos, muitas décadas antes da clínica aparecer. Então nós vamos tendo alterações que aparentemente têm uma certa sequência. Se acredita hoje em dia que a deposição de beta-amiloide começa o processo, o paciente, ou ainda não o paciente, a pessoa fica décadas ainda normal, e só quando a lesão é muito avançada é que nós vamos começar a ter os primeiros sintomas de Alzheimer. Então existe uma doença de Alzheimer que precede em décadas a demência de Alzheimer. Então, se nós quisermos atuar nesse processo, nós vamos ter que começar muito, muito cedo. Provavelmente nos próximos anos vão se descobrir tratamentos que vão conseguir alterar a evolução do Alzheimer. Infelizmente ainda não existe hoje em dia. Então eu peço desculpas para quem foi assistir essa aula achando que tinha mais detalhes, mas eu acho que o aluno do curso de medicina só precisa dessas informações. Tanto é que eu tenho muito pouca imagem nessa aula. Precisa somente ter noções básicas de como é o processo, de entender a situação da imagem, que é diferente dos outros tópicos que nós vamos encontrar nesse curso. Quem quiser se aprofundar, vão ter aulas específicas, entrando em cada um desses tópicos que talvez possam atender quem gostar do assunto, como eu particularmente tenho grande interesse na avaliação por imagem da demência. Obrigado.